Vamos dar início à meditação da Palavra de Deus. Queremos assim continuar meditando na Palavra do Senhor e compartilhando com todos vocês. Você sabe porque foi, é e sempre será prioridade de Deus ser ensinado o verdadeiro ensino original com base na revelação da Palavra de Deus. Você sabe porque foi, é e sempre será o contrário do inimigo de Satanás não deixar as pessoas ouvir a verdade, porque ele sabe que com a verdade ele perde domínio sobre uma pessoa, sobre uma congregação e sobre uma nação. Então, está aí duas áreas diferentes uma da outra. Observe que Deus é a verdade, o inimigo é a mentira. Deus, ele permanece. O inimigo não permanece. O reino de Cristo é sem fim. O reino do adversário, ele vai ser desfeito um dia neste mundo para ser lançado eternamente nas cadeias, nas prisões eternas, com todos aqueles que fizer a sua vontade. Então, a vontade de Deus é que a gente conheça a palavra dele. É tanto que está escrito: aquele que chega ao pleno conhecimento de Cristo e não obedece é pior do que aquele que não conhece. Eduque a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela crescer não se desvie nem para o direito e nem para o esquerdo. Hoje está um absurdo. A gente não vê os pais educando os filhos, até pais que dizem que são cristãos, como a Bíblia manda, à luz da Bíblia. Tem muitas pessoas hoje sacrificando os seus filhos ao demônio chamado Mamon. É o demônio do sacrifício que como diz, o Deus Moloque, né? Porque Mamon aqui faz uma correção, Mamon aqui se refere a dinheiro. O Deus Moloque, que é aquele Deus que ele sacrificava as crianças jogando dentro de uma fornalha de fogo. Veja que crueldade a ponto que chega a criatura ser enganada pelos espíritos enganadores. E hoje não tem fornalha como tinha lá antes de Cristo, mas hoje tem aí o mundo, ensinos, né? Coisas que são contra os padrões, os princípios divinos revelados na sua palavra. Então, Daniel, ele cresceu, se desenvolveu aprendendo acerca dos caminhos de Deus. E quando já depois de um homem, um profeta do Senhor, foi levantado como profeta, ele se manteve. Porque aprender uma coisa, se manter é outra. Se manter é quando vem o vento, vem a tempestade, vem as influências, vem a tentação, vem os ensinos herégios, vem as heresias por meio de pessoas, por meio de religião, por meio de várias as formas que vem, de fontes ao contrários. E o cristão, como homem de Deus, como uma mulher de Deus, firme na verdade, tem que dizer não. Se manter dizendo não, mas não mesmo. Tem que dizer não para aquele que está perto, tem que dizer não para aquele que está longe. Se não é que Paulo uma vez ele disse assim: condenai-as. Palavra que muitos não gostam de ouvir, né? Condenai-as. É do mundo, condenai-as. Se não é que o apóstolo Paulo disse: se vier um anjo pregando outra doutrina,
Tem muitos aí pregando doutrina ao contrário, viu? Tem muitos cristãos aí sendo enganados na cara de pau. Satanás gargalhando da cara deles e eles não percebem porque se deixam se levar. Mas eu quero lhe dizer nesta oportunidade que o homem que busca Deus na palavra, os olhos dele é aberto espiritual. O homem e a mulher que busca Deus na oração e na sua palavra com sinceridade, Deus abre os olhos, porque é de Deus esta prioridade, abrir o entendimento do homem e da mulher para que ele conheça as coisas, os mistérios do Senhor. Observe que está escrito, como o Senhor disse, que o Deus deste mundo cegou a mente deles para que o evangelho não resplandeça. Tem muita gente cego, viu? E vou lhe dizer uma claramente, sem nenhum medo de errar. Tem gente se vestindo como cristão, confessando a fé como diz, fazendo parte de um lugar religioso que fala em Deus, está cego, sendo enganado, e não da fé que está sendo enganado. Porque a pior cegueira é aquela espiritual. Porque a cegueira física não impede você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, entrar no reino de Deus. Mas a cegueira espiritual, ela é terrível. Tu acredito que dá para você acreditar que se Daniel não tivesse os olhos espirituais abertos, ele teria aceitado aqueles manjar, teria aceitado, concordado, sentar naquela mesa, comer com o rei. Olha que era autoridade, comer com aquele jovem, gargalhar com aquele jovem. Por isso que o inimigo luta, e não é de se observar. Não é em qualquer lugar que quando você começa a falar a verdade, há um movimento, uma inquietação no mundo espiritual que ataca as pessoas nesse mundo físico. Não é de ir muito longe que você, quando começa a falar da verdade, as pessoas ficam inquietas, dá vontade de sair, corta o assunto, quer ir para acolá, quer ir para lá, quer ir para... É dessa forma. Observe se não é assim. Até pessoas que se dizem crentes, quando você toca na doutrina que ela aprendeu lá, que não está na base, que não é base, não é revelação das Escrituras, elas ficam inquietas. E essa inquietação vem do inferno, porque a Bíblia causa um movimento de cima para baixo. De cima para baixo, tomando de baixo para cima. O movimento vem de cima para baixo, movimentando o cristão de subir às alturas, de baixo para cima, para se encontrar com o rei. Então, essa inquietação, essa influência que muitas pessoas não dão fé por falta de espiritualidade, ela não é normal. As pessoas que pensam que é normal, porque o inimigo ele é espiritual, ele ataca nesse mundo físico, que se não for os olhos espirituais, não se percebe que é ele. Mas Daniel percebeu, Daniel sabia porque ele tinha aprendido e os olhos foram abertos para naquele momento ele saber que aquilo dali era uma investida do adversário. Então venhamos acordar, venhamos buscar, gastar tempo meditando na palavra de Deus, fortalecendo, porque isso é oportuno e bom, e você vai colher o que você plantar. Se você é um homem ou mulher que ama a palavra, que busca a palavra, você vai colher bons frutos, justiça, amor, aí ter uma firmeza com Deus e lançar a rede para pescar os peixes para o Senhor Jesus. Devemos fazer isso, que Deus se agrada deste negócio. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude, que o Senhor venha dar cada dia a oportunidade de meditar na sua palavra com amor, com graça, com alegria, com autoridade, com coragem para falar a verdade. Até a próxima, se o Senhor permitir.